A Rádio França Internacional tem o prazer hoje de conversar e entrevistar o cientista político e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Davison Belém Lopes. Muito obrigado, Davison, pela sua disponibilidade em conversar com a RFI. É um prazer e uma honra para mim. Davison, o Brasil atravessa um período extremamente conturbado, com uma conjunção de três crises: sanitária, por causa do coronavírus, a econômica, agravada também por essa Covid-19, e uma crise política. Como que você define atualmente a situação do Brasil? Acho que foi bem dito, são crises em múltiplas dimensões. Eu acrescentaria uma quarta, que é diplomática. O Brasil, de fato, tem que se haver com problemas numa escala que é maior do que aquela que vem sendo enfrentada pela maioria dos países do mundo. A situação aqui é qualitativamente pior, eu posso dizer isso com muita segurança, tomando por base indicadores tanto de ordem sanitária e de saúde pública. O Brasil hoje tem uma taxa de mortalidade que é a maior do mundo, tendo ultrapassado em óbitos diários os Estados Unidos da América. O Brasil tem uma perspectiva econômica muito sombria. Os resultados econômicos hoje já divulgados dão conta de uma retração do PIB de 1,5% no primeiro trimestre e uma projeção aí de 5, 6% para o ano. Diria projeção conservadora e até otimista, não é? Pode ser pior do que isso. O Brasil vai se tornando um país alijado dos principais foros diplomáticos. O Brasil não tem conseguido interlocutores para tratar, por exemplo, da vacina, da futura vacina, que vai imunizar a população mundial em relação à Covid-19. O Brasil não tem participado dos esforços de reconstrução econômica global. Então, enfim, essa crise em múltiplas frentes tem deixado o Brasil em frangalhos. Eu não vejo nada muito auspicioso pela frente, lamentavelmente. Davison, falando principalmente então dessa crise política, há no momento então uma relação muito conflituosa e tensa entre os três poderes da República, não é? Você acha que o Brasil corre o risco de uma crise institucional grave? A crise já está acontecendo, não é? Uma ruptura talvez hoje seja uma hipótese. Não era e não tem sido, não foi ao longo da história da nova república, ou seja, desde que os civis voltaram ao poder com Sarney em 85, uma quebra não houve. O Brasil tem se mantido dentro da institucionalidade democrática, tem respeitado os ritos, os processos previstos pela Constituição. Talvez pela primeira vez as pessoas estão começando a cogitar essa hipótese seriamente, né? Não apenas como um devaneio ou como um pior cenário, né? Mas como algo que começa a parecer tangível. E há indícios muito consistentes para isso, por exemplo, as falas do presidente da República e do seu filho no dia de ontem, Eduardo Bolsonaro, que além disso, da condição filial, ele é deputado federal e preside a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional na Câmara. Ele chega a dizer que não se tratava de se, mas quando aconteceria a ruptura institucional. Isso me parece ser um elemento alarmante, um elemento do discurso que não pode ser desconsiderado e minimizado. Soa como ameaça vindo de quem vem, né? Ou seja, talvez para se manter no poder, o clã Bolsonaro recorrerá a artifícios. Eu acho que isso está implícito no discurso. A situação pode ser insustentável dentro de algum tempo e enfrentamento haverá. Tem uma mensagem cifrada aí que é muito grave, é muito séria. A ver se, e essa é a questão, se o presidente Bolsonaro e o seu entorno, se eles concentram recursos em quantidade suficiente para fazer qualquer tipo para patrocinar uma aventura institucional, assim, para tentar qualquer coisa que vá no sentido contrário do prescrito pela Constituição. Essa é a dúvida que eu tenho, se eles reúnem condições
suficientes para qualquer aventura. No caso, Dabson, essas condições suficientes seriam o quê, basicamente? O apoio das Forças Seria, Armadas? exatamente. Seria basicamente o apoio do Exército, fundamentalmente, das Forças Armadas, de um modo mais amplo, para dar respaldo a ações que não estejam em conformidade com a lei. Não é? Então, assim, quando eu falo de quebra, de ruptura, seria a ruptura clássica mesmo, não é? Ou seja, a tomada do poder pela força, pela mão militar. Eu não acho que Bolsonaro reúna esse tipo de apoio hoje, para ficar claro, acho que não tem. Acho que as Forças Armadas não embarcariam nesse tipo de aventura. É a minha sensação hoje. Não é? Embora Bolsonaro, claro, tenha guindado a posições importantes uma série de militares, hoje se estima que nos 3 primeiros escalões haja coisa de 2.000 militares trabalhando no Poder Executivo em funções comissionadas, que é muita coisa, né? Mas ainda assim há clivagens, há oposição dentro das forças e uma voz que tem sido muito sóbria e que tem, de uma certa maneira, servido como um dique de contenção é o general Santos Cruz, que se pronunciou por meio de um artigo ontem no Estado de São Paulo de forma frontal contra qualquer intervenção das Forças Armadas na política ordinária, na política cotidiana. Não é? Ele acha que não é o papel das Forças Armadas e dos militares. Eu acho que é uma voz que tem se tornado cada vez mais uma voz de moderação e uma voz importante a ser ouvida no Brasil atual. Mas, por outro lado, Davison, há informações também divulgadas pela imprensa de que as Forças Armadas respaldam as críticas feitas pelo Executivo ao Supremo Tribunal Federal. Isso não seria também um indício de que há uma espécie de movimentação, ou pelo menos atenção em relação ao desdobrar dessa tensão, dessa escalada de tensão entre os poderes? Há muita disputa, né? Disputa pelo poder hoje. Então, assim, a disputa é muito renhida. Como eu disse, eu acho que ao longo desses 30 e poucos anos de Nova República é o momento mais tenso, é o momento em que, pela primeira vez, vários analistas céticos e sóbrios começam a pensar nessa possibilidade. Mas, como eu disse, eu ainda acho que não se trata de uma possibilidade tão iminente, ou seja, não é algo que deva acontecer tão logo, se acontecer. Mas, infelizmente, eu também tenho que reconhecer que há uma deterioração no estado de saúde institucional. Ou seja, o mero fato de que há um enfrentamento verbal, de que há essa cogitação, de que estejamos fazendo esta conversa aqui, não é? Em alto nível, mas uma conversa que vislumbra esse tipo de hipótese, isso é mau sinal. Isso é mau sinal. Enfim, a gente não está tendo uma conversa, digamos, completamente informal aqui. Eu estou tentando te dar respostas como alguém que é, em tese, especialista. E então, quando alguém que estuda o assunto começa a cogitar isso, é porque talvez a coisa tenha subido um pouco de importância, de relevância, né? Esse tipo de hipótese. Então, eu acho que é sério, sabe, Elcio? O momento é grave, o momento requer muita prudência, muita serenidade e requer pensar seriamente nas possibilidades que se oferecem institucionalmente, porque há caminhos alternativos à ruptura, isso é importante dizer também. A Quais gente não está caminhos seriam, falando disso. quais caminhos seriam Os caminhos previstos pela Constituição, quais sejam o impedimento do presidente, esse é um caminho, seja por crime de responsabilidade, seja por crime comum. Esse é um dos caminhos para se superar o atual dilema que nós vivenciamos. Uma renúncia que poderia ser induzida pelas próprias Forças Armadas, esse também é um caminho que impede rupturas. E uma terceira hipótese, não é que a gente tenha um presidente, digamos, protocolar, esvaziado, que cumpra o seu mandato de forma inefetiva, ineficiente, com muitos custos humanos, muita gente morrendo por conta de
dessa ineficiência administrativa para enfrentar a pandemia, mas esse também seria um caminho que não implicaria quebra, ou seja, Bolsonaro chegar até 31 de dezembro de 2022 com seu mandato intacto. Então, há algumas alternativas à quebra institucional. Na sua análise, Davison, quais dessas alternativas seria a mais viável ou a desejável para o Brasil no atual contexto? Para que não se tenha essa ruptura democrática. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque, a rigor, qualquer processo de destituição de presidente ele é traumático, por definição. Não foi simples com Collor de Mello, foi menos simples ainda com Dilma Rousseff. Dilma ainda tinha uma base social muito mais forte do que Collor. Então, foi um processo duro. A gente ainda vive o rescaldo do impeachment de Dilma Rousseff. Eu não tenho dúvida disso. O Brasil não conseguiu se reorganizar desde então. E é claro que seria um novo trauma, mas neste momento, dado que Bolsonaro tem se comportado de forma irresponsável, para dizer o mínimo, a imprensa internacional tem convergido, inclusive, nesse diagnóstico. O enfrentamento que o Brasil faz da pandemia é, no mínimo, irresponsável. Não mede as consequências. Não mede as consequências humanas, econômicas, E é um enfrentamento quase que desleixado, preguiçoso, deixa as pessoas quase que à própria sorte, relegadas a circunstâncias que cada um individualmente consegue forjar para si. Então, eu realmente começo a achar que Bolsonaro vai perdendo condição de chegar ao fim do mandato. Essa é uma coisa que parece cada vez mais pronunciada. Se ele chegar até lá, ele não governará. E o Brasil, mais 2 anos e meio acéfalo, sem liderança, sem comando, é uma hipótese que me dói, que me perturba muito, sabe? Eu fico pensando nisso tudo. Caso há vários pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro que foram encaminhados à Câmara. Está nas mãos, então, do presidente, atualmente o Rodrigo Maia, de decidir ou não o andamento desses pedidos. Esses pedidos podem prosperar, na tua opinião, Davison? Depende. Agora não. Agora não vai acontecer nada pelos próprios parâmetros históricos. Assim, Bolsonaro ainda tem um nível de suporte popular e algum suporte no Congresso que lhe garantiriam sobrevivência a um processo de impeachment. Qual que é a referência mais próxima, temporal? É o caso do Trump. Ao permitirem os democratas que o processo de impeachment contra Donald Trump fosse adiante, eles acabaram alimentando o presidente da República dos Estados Unidos da América, no que talvez tenham dado elementos para que ele se vitimizasse, para que ele posasse como o perseguido pelo establishment, por aí vai. O que se teme, imagino, seja isso, que Bolsonaro se utilize de um eventual processo de impeachment em que não haja clareza sobre os resultados e manobre a partir daí e saia mais forte. A aposta de Rodrigo Maia, diria eu, é deixar Bolsonaro esvaziar, deixar Bolsonaro desidratar até 2022. Uma aposta perigosa, porque, enfim, a política é sempre volátil, usamos o humor político, mas acho que ele não tem alternativa neste momento. Ele não tem. Ele não conseguiria, ainda que quisesse, e talvez queira, mas ele não conseguiria o tipo de suporte amplo que é necessário para um impeachment constitucional. Para encerrar, Davison, uma última pergunta. A curto prazo, então, não é possível vislumbrar uma saída ou pelo menos um relaxamento dessa crise que se instaurou no país? Acho que não, Elcio, até em função da pandemia. A pandemia paralisa também. A pandemia é um elemento que tem, até contraintuitivamente, há quem diga que a pandemia ajuda Bolsonaro em alguns sentidos. Por exemplo,
o receituário econômico de Paulo Guedes, hoje em dia, ele pode se defender, né? Enfim, embora não esteja entregando resultados, ele pode se defender com o argumento de que a pandemia veio e efetivamente não permitiu que os resultados positivos se manifestassem. Então, há quem já sustente esse tipo de discurso, que a pandemia foi o melhor que poderia ocorrer a Jair Bolsonaro, porque ele ficará até sabe-se lá quando podendo utilizar-se desse tipo de argumento, do cisne negro, que não estava no horizonte de ninguém. Ok. Muito obrigado, então, Davison Belém Lopes, cientista político e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, pela entrevista à Rádio França Internacional. Foi um grande prazer. Obrigado, Elcio.